Oi, oi. Estamos estudando aqui os arcanos da corte do naipe de ouros. Os arcanos da corte eles podem ser compreendidos como estágios evolutivos que não necessariamente devem ser ultrapassados, mas que fazem parte da nossa jornada. Como eu disse lá no pajem, ele vai representar a postura imatura, a postura que é curiosa em relação ao novo. O pajem de ouros ele representa justamente a nossa criança interior quando descobre um novo talento, quando recebe uma nova oportunidade, quando vê tudo isso como um potencial a ser construído, sem grandes elaborações, apenas com uma ingenuidade de uma criança que recebe um presente, por exemplo. É importante a gente manter isso vivo também, mesmo sendo adultos. Então, os arcanos da corte, eles representam as formas de ser, de agir, de acordo com o elemento do qual eles pertencem. Eles estão presentes na nossa vida, seja a partir de nós mesmos, seja a partir do espelho em outras pessoas, no cenário que a gente se encontra. Então, a gente pode conviver, por exemplo, num ambiente de trabalho com pajens, pessoas que são imaturas, pessoas que estão aprendendo. Essas pessoas podem ser nós mesmos. E dessa forma a gente vai entendendo que a vida é uma dinâmica muito mais complexa do que simplesmente uma linha reta. Dito isso, sigamos agora para o Cavaleiro de Ouros. Então, enquanto o pajem representa a nossa criança que está conhecendo o mundo, o cavaleiro, no caso aqui o Cavaleiro de Ouros, ele vai representar o campo de batalha da matéria. O que seria o campo de batalha da matéria? Rotina, acordar cedo e trabalhar. Entender que a vida nem sempre é prazerosa em relação ao nosso processo de desenvolvimento espiritual. De todos os cavaleiros, ele é o mais devagar de todos, porque ele pertence ao elemento terra. Ele leva em consideração o tempo. Então, enquanto o Cavaleiro de Paus está afirmando a sua própria identidade no mundo a partir da experimentação, enquanto o Cavaleiro de Espadas está afirmando a própria razão no mundo, falando, ouvindo, brigando, discutindo, o Cavaleiro de Ouros ele está afirmando, ele está desenvolvendo, ele está construindo a própria jornada material. Então aqui nós vemos um cavaleiro, um cavalo negro, segurando uma moeda, representante do naipe de ouros, atrás dele o castelo do qual ele veio, o castelo do elemento terra. O campo de batalha da matéria, ele requer disciplina, ele requer responsabilidade. Caso contrário, a gente não constrói quem a gente pode se tornar, a gente nem sequer começa. Como o próprio nome diz, um campo de batalha nem sempre será fácil. Às vezes você poderá descansar, às vezes não. Você tem como objetivo aqui colocar o seu ritmo em ação. Você começa uma rotina e sustenta essa rotina. Esse é o Cavaleiro de Ouros. Para a gente entender melhor o Cavaleiro de Ouros, a gente pode dizer que ele carrega oculto em si o arcano maior do carro. O arcano do carro é o arcano que representa a necessidade da contenção, a necessidade do equilíbrio para que o movimento da vida continue. A vida não necessariamente depende apenas da nossa vontade e da nossa ação para acontecer, mas a gente precisa da nossa vontade e da nossa ação para a vida acontecer. Não depende só disso, mas sem isso também nada acontece. Esse é o arcano do carro. Então, o arcano do carro junto ao Cavaleiro de Ouros vai trazer a necessidade da escuta, da contenção, da observação do elemento terra. Como isso pode ser visto na prática? O arcano do carro ele traz um grifo branco e um grifo preto. Eles vão representar as duas polaridades que a gente encontra na vida. Uma polaridade é ativa, outra polaridade é passiva. Uma polaridade é de ação, a outra polaridade é de espera. Durante a nossa jornada no campo de batalha material, a gente precisa escutar o nosso ritmo, a gente precisa agir.
sem se desequilibrar para nenhum dos lados. O que eu quero dizer? De um lado, a gente pode sentir que nada acontece. A matéria é lenta demais. Então você entra em melancolia, você não começa a construir nada, você simplesmente acha que esperar é o suficiente. Isso faz com que o carro quebre. Isso faz com que você não avance. Mas isso deve ser ouvido. Do outro lado, o outro grifo puxa o Cavaleiro de Ouros para a ação sem parar. É necessária a ação, mas se não tiver a escuta, a pausa, a espera e o descanso, o carro também quebra. Ou seja, o arcano do carro oculto no Cavaleiro de Ouros vai ensinar que, no movimento pela matéria, no trabalho, na rotina, a gente precisa ouvir o corpo que pede descanso, a gente precisa ouvir o corpo que pede prazer, a gente precisa também se nutrir dos prazeres, caso contrário a matéria fica muito seca, árida, difícil, mas a gente também precisa do movimento, mesmo que ele seja lento. Então, diante de um trabalho, se você quiser trabalhar 15 horas por dia, você pode, mas você estará seguindo uma direção que a longo prazo não se sustenta. Da mesma forma, você pode querer descansar por 1, 2, 3, 4, 5 meses. Você pode fazer isso, mas o seu movimento também não se consolida dessa forma. Então você não fica demais no descanso e no prazer, mas também você não pode ficar demais no trabalho e na construção. O Cavaleiro de Ouros representa o nosso caminhar pela vida com o objetivo de construção a longo prazo. Então você não pode ficar parado, porque senão nada é construído, mas você também não pode correr, porque a gente está falando de longo prazo. Uma pessoa não necessariamente se torna profissional em algo que ela se propõe a fazer em 1 mês, em 2 meses. Então não vai ser produzindo muito de uma vez só que a matéria será consolidada, mas também ficar parado esperando o momento certo, estagnado, sem fazer nada, sem sair do lugar, também não é a opção. Então o Cavaleiro de Ouros segue em seu próprio ritmo. Ele segue num ritmo lento porque ele considera o longo prazo. Você pode trabalhar 15 horas por dia, novamente dando exemplo, durante 6 meses, mas isso poderá fazer com que o desgaste do seu corpo e da sua saúde seja muito grande. E como nós estamos falando do estabelecimento de rotina, que implica naturalmente na nossa saúde também, se a gente não estabelecer uma rotina que seja saudável, novamente, lembrando, a longo prazo, a gente quebra. O corpo não dá conta. Esse é o campo de batalha da matéria que o Cavaleiro de Ouros nos ensina. O Cavaleiro de Ouros, como representante dos cavaleiros no elemento terra, ele entende que ele precisa do seu próprio movimento, mas que ele não agiliza o crescimento da própria natureza. Ele não agiliza o crescimento de uma profissão, ele não agiliza o crescimento de uma árvore, ele não agiliza o crescimento do que está além do seu controle. Mas, sem a ação dele, nada acontece também. Então, quando o Cavaleiro de Ouro sai numa leitura, ele está nos convidando a continue movimentando, mesmo que a matéria pareça dura, difícil, mesmo que o trabalho pareça chato e monótono, continue se movimentando. Naturalmente, você deverá estar sempre avaliando e reavaliando a batalha que você está lutando, se vale a pena, se você tem algum plano a longo prazo para continuar ou sair dali quando for necessário, e que a ação deve estar conciliada com a atenção e a vigília. Caso contrário, também o Cavaleiro de Ouros apenas entra numa rotina e fica nessa rotina sem sentir necessariamente que está avançando. O avanço aqui ele não tem necessariamente a ver apenas com a construção. Você precisa sentir que está crescendo como ser humano também. Esse é o nosso desenvolvimento espiritual. Diante disso, não existem garantias.
o elemento terra, o naipe de ouros, nos ensinou aqui a respeito da fé. Então você se movimenta, o ritmo é lento, você não consegue necessariamente saber o que vai acontecer daqui a 2, 3, 4 anos, mas você continua o seu movimento, mantendo a sua fé, que não te traz garantias. E então, diante dessa experimentação na matéria, onde você inclui prazer e trabalho, onde você inclui função e descanso, você de alguma forma vai construindo a sua vida, nem sempre de forma completamente satisfatória, porque desenvolvimento espiritual não quer dizer que a gente simplesmente vai viver apenas de transcendência, de coisas magníficas e boas, mas tudo isso é naturalmente encontrado durante o nosso caminho, mesmo que ele seja lento. Dito isso, nós entramos então para o castelo. Ali dentro, a rainha e o rei de ouros nos esperam.